A hora que você quiser, você pode começar, tá, Gabi? Fica à Tá vontade. bem, ok. Bom, pessoal, bom dia. É, Plena segunda-feira, como comentei no início, né? Me chamou a atenção hoje ser 11/11. Não sei se isso tem alguma significação. É, mas primeiro agradecer, né, a Thaís, particularmente pelo convite em vir aqui conversar com vocês, também ao Instituto Bergassi, que acho que tem feito um trabalho bem interessante de democratização, né, algum tipo de discussão, né, a nível do conhecimento psicanalítico. Eh, eu faço parte de um coletivo e nós também temos isso como ponto central que nos reúne, né, que nos faz pensar juntos, que essa democratização de um certo acesso à psicanálise, né? Eu acho esse trabalho muito bacana, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eh, Bom, primeiro, vamos tentar pensar um pouco o tema, né? Eu não sei quais são as expectativas de vocês, né? O que que vocês estão esperando, mas é importante colocar que o que eu vou trazer aqui, como fala, parte de um estudo em andamento, né? Não é um estudo que tem, enfim, né, um término. Eu estou lendo, estudando, propus um primeiro seminário há pouco tempo sobre esse tema, muito convocada por um texto de uma analista chamada Neuza Santos Souza. É, e a partir desse texto da Neuza, eu fiquei bastante reflexiva sobre o tema, né, do dinheiro na psicanálise, né, que eu acho que tem várias frentes e perspectivas para a gente poder conversar. Então, como é um estudo em andamento, e eu, convocada por esse texto da Neuza, que não sei se vocês conhecem, é, talvez eu traga mais perguntas do que respostas, tá? Então, acho que o intuito aqui hoje é a gente poder conversar sobre alguns achados, né, a partir desse estudo, de algumas coisas publicadas, também a partir de reflexões clínicas, né, a partir da clínica, que eu acho que também é o que movimenta a gente a poder pensar essa questão do dinheiro, e eu espero que a gente possa pensar junto as questões que, enfim, que vão ser tratadas aqui, né? Inclusive, estou aqui colocando, né? Talvez eu traga mais perguntas do que respostas, e que é um estudo em andamento. Ontem, navegando pelo Instagram, eu vi um post de uma analista que eu não seguia, não conhecia. Me parece que ela é do Sul e me parece que ela vai publicar um livro. Parece que esse livro já está passando por um processo de finalização, já tá nos processos das revisões. Depois eu posso passar tudo isso para a Thaís poder compartilhar com vocês no grupo, né? Ela postou ontem no Instagram, porque eu acho que isso é um tema de interesse de vocês estarem aqui na segunda de manhã, né? Para a gente poder conversar sobre isso. Isso, eu acho que é Juliana Lang, isso. Eu não conheço o trabalho dela, assim, não, nunca li nada, né? Nenhum livro, me parece que ela é escritora, já tem outras publicações, e achei muito interessante, né? A ideia da publicação sobre a questão do dinheiro. Me parece que vai sair no início do ano que vem. Então, só, enfim, babado, né? Assim, compartilhando aí coisas que a gente vai achando. Que eu acho que, em termos de literatura brasileira, a gente não tem nada publicado, né, sobre esse tema. Se tiver, alguém me diga. Vocês conhecem alguma coisa, algum livro? Talvez a gente encontre alguns textos, artigos, a gente ainda encontre alguma coisa assim, um vídeo na internet, né? Mas uma publicação a partir de uma investigação científica, eu acho que talvez esse seja o primeiro livro. Então, acho que vai ser algo assim importante para a gente poder, para ampliar mesmo a discussão e a gente poder pensar, né?
Bom, a primeira questão é por que o tema do dinheiro, né? Então, eu estava falando que fui convocada por um inscrito da Neuza. Tá, a Luciana está dizendo que ela tem uma aula no, eu acho que é Hotmart, né? Sobre esse tema. Ai, que legal, interessante, não sabia. Eu já vi alguns analistas que já fizeram algumas, enfim, algumas transmissões sobre isso, né? Mas eu acho que publicação mesmo talvez seja a primeira. Então, por que esse tema? Então, fui convocada por esse escrito da Neuza e me fez pensar muito do ponto de vista clínico, né, sobre a função do dinheiro, né, sobre o dinheiro na psicanálise, quais as questões que o dinheiro nos possibilita pensar. Esse é um tema pouquíssimo discutido no campo, não sei se vocês pensam da mesma forma, né? A gente não tem muitas discussões sobre esse tema. É, E aí eu acho que a questão da publicação, ela é um elemento que faz a gente pensar, né? Que a gente não tem nenhuma publicação sobre isso. É, E aí, falar sobre dinheiro, a gente está mexendo num tema tabu ainda? Será que a gente ainda está mexendo num tema que é muito tabu? Fiquei pensando também um pouco, bom, eu não sei a formação acadêmica de vocês, eu sou formada em psicologia, fiz mestrado em psicologia e doutorado em linguística. Esse é um tema também que não é tocado, pelo menos na minha graduação, em nenhum momento, né? Falou-se sobre essa questão do dinheiro, né? Então, acho que também é um ponto, assim, não só para psicanalistas, mas para psicólogos também, né? O pessoal que se gradua em psicologia, esse não é um tema, assim, que é explorado, que é tratado, que é discutido, que é pensado, né? Então, muitas vezes, a gente tem que se virar com o quê? Com o pouco que a gente sabe, a partir da nossa experiência de vida e a partir das trocas com os pares, não é verdade? Então, muito do modo como a gente inicia, a gente pensa o início na clínica e essa experiência do início vai na troca com os pares, no encontro com a supervisora, com o supervisor, né? Eu acho que o lugar da supervisão é um lugar bem interessante para poder pensar algo nesse sentido, mas ainda fica, né? Fica muito lacunar pensar esse tema do ponto de vista de um tema a ser explorado. E aí eu fiquei pensando algumas coisas, né? Primeiro que falar em dinheiro nos possibilita situar algumas dimensões. Primeiro, pensar no dinheiro na função do pagamento, né? Então, o dinheiro na função do pagamento no ato de pagar. Então, a gente já tem aí algo pela via do simbólico instalada nessa função do pagamento. E aí, quando eu penso no dinheiro na função do pagamento, no ato de pagar a alguém, né? Aí me vem uma outra pergunta. Só se pode pagar com dinheiro? Uma análise. Eu estou aqui já abrindo frente para a gente poder pensar não só a clínica particular, eu estou aqui super confortável no meu consultório, né? O meu ambiente de trabalho. Mas se a gente for pensar, por exemplo, o trabalho das clínicas públicas. Se a gente for pensar, por exemplo, psicanalistas trabalhando em instituições de saúde, em órgãos públicos. Estou aqui abrindo outras questões para a gente poder pensar. Ou mesmo eu aqui no meu consultório receber alguém que não pode me pagar em dinheiro, mas pode me pagar de uma outra maneira. Ponto. Tá? Então, só para a gente poder pensar. Então, o dinheiro na nossa cultura tem talvez um lugar, uma função dentro da lógica do capital, que a gente não pode deixar de considerar, né? E aí, essa é uma outra dimensão que a gente tem que considerar, que é o dinheiro como forma de sustento, na lógica do capital, né? Eu preciso de dinheiro para pagar os boletos. Acho que vocês também, né? Então, isso
não pode deixar de ser considerado, né? Então, pensar um pouco no como o dinheiro entra aí. E na dimensão do valor, será que dá para a gente pensar na questão do dinheiro nessa dimensão do valor, que também entra na ordem do simbólico, que aponta para o dinheiro como significante? E aí eu estou trazendo isso pensando a partir da teoria lacaniana. O dinheiro como significante, né? E aí eu estava navegando, né, no Instagram, e não só, fiquei pensando muito no quanto é comum hoje as pessoas já irem direto para o WhatsApp, às vezes nem se apresentam, né? Já qual é o valor da sua sessão? Assim, bem, bem, bem secão, né? E aí, bom, para a gente pode ser estranho. Aí eu estou aqui tentando pensar a partir de uma lógica de trabalho. Se o dinheiro é um significante que tem uma função na análise, mas também é algo a nível de algo que circula na lógica do capital como uma forma de sustento, mas que eu vou pensar o valor da sessão pela ótica da lógica do significante. Como eu penso essa questão de respondo ou não respondo? Qual o valor da sessão? Isso é uma primeira questão que eu coloco aqui para vocês. Também não sei como é que é isso para vocês, né? É, Não acho que a gente tem que ter problemas no sentido de responder qual o valor da sessão, mas se eu respondo o valor da sessão, eu estou fechando algo disso que é da teoria, no sentido de considerar o dinheiro como algo dentro da lógica significante. Ao mesmo tempo, uma coisa que a Neuza coloca no texto para fazer a gente pensar é que a gente vai ter uma certa cultura num dado lugar social, num espaço. Por exemplo, eu estou em Maceió, Alagoas. Gente, eu nem me apresentei, agora que eu estou lembrando, tá? Isso. Já fui começando a falar. Enfim, mas depois vocês podem perguntar, tá? Quem não me conhece. É, Então, por exemplo, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, o que que se pratica em termos de valor de sessão, né? É, Então, essa é uma questão que a Neuza também convoca a gente a pensar, que talvez seja muito diferente, de repente, do que é, os analistas em São Paulo têm como prática de valor, né? É, ou sei lá, tô aqui, São Paulo, Brasília, lugares em que a gente vai ter talvez assim, um custo de vida diferente. Tô aqui pensando que isso entra nessa lógica, né? Numa cidade onde as pessoas vivem dessa forma, onde o dinheiro circula de tal maneira. Então, tudo isso entra, né, nessa discussão. Gente, desculpa, o texto da Neuza se chama. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. É a questão do dinheiro na psicanálise. Esse é o título do texto. É, Tem lá no meu Drive, para quem não me conhece, me chamo Gabriela Moura. É Gabriela Costa Moura, eu me apresento como Gabriela Moura, que é meu sobrenome. Lá no Instagram, vocês me encontram no @psicanálise Maceió. Aí vocês vão lá no linkzinho e lá vai ter nossa biblioteca virtual, porque a biblioteca é nossa. A biblioteca é do mundo. Quem quiser vai lá, acessa. Aí tem lá uma pastinha da Neuza. E lá tem 3 materiais em PDF da Neuza, tá? Um desses materiais é esse texto, que é um texto bem curtinho, que me parece que foi publicado numa revista há muitos anos atrás, e que tem esse texto em que ela vai falar sobre essa discussão da questão do dinheiro na psicanálise, tá? Bom, então, falando das referências, então, primeiro eu tenho esse texto da Neuza. A gente tem um texto do Lacan nos escritos, que é a direção do tratamento,
em que ele vai abordar sobre a questão do pagamento, mais especificamente. No seminário 2 também é uma referência. Atualmente, aqui agora mais recente, eu li um livro de uma analista chamada Radmila, em que ela traz uma questão super interessante, fazendo um contraponto até, né? Então, assim, a minha cabeça deu mais nós e mais perguntas vieram, tá? Tem um texto também antigo do Ricardo Goldenberg, depois eu posso disponibilizar para vocês, e alguns vídeos no YouTube, mais especificamente vídeos do psicanalista argentino Juan Martínez. Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, né? Tem um vídeo em que ele vai falar sobre, o título é Qual o custo da sessão, em espanhol, e qual a função do dinheiro no dispositivo. São vídeos, assim, em que ele vai trazer também essa discussão, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. E agora aqui? Vocês me dizem se vocês conseguem ver os slides, que eu vou trazer alguns recortes teóricos. Dá para ver os slides? Dá. Tá. Deixa eu só fazer assim. Tá dando para ver bem? Sim. Hum. É, Bom, algumas questões norteadoras que talvez seja interessante para a gente poder pensar, né? Primeiro, não sei se a gente vai conseguir responder, tá? Mas questões assim disparadoras. Primeiro, qual a função do dinheiro no dispositivo analítico, né? Tem uma função e qual seria a função? Por que que o analista ele cobra um pagamento, né? É a lógica do pagar, dever que está em jogo? A gente pode pensar na relação entre o valor dos honorários e a demanda? E aí a gente tem que pensar assim, quem é que está pedindo, solicitando o tratamento? É, e aí a gente recai na questão, né, do pagamento, que geralmente é em dinheiro, né? E deixa eu colocar aqui. E aí a gente vai ter uma questão para pensar, a questão da demanda. O Lacan, ele vai abordar o seguinte: se eu frustro, é que ele me demanda alguma coisa. Que eu lhe responda justamente, mas ele sabe muito bem que isso seriam apenas palavras, tais como as recebe de quem quiser. Ele nem tem certeza de que me seria grato pelas boas palavras, desculpe, muito menos pelas ruins. Essas palavras não são o que ele me pede. Ele me pede pelo fato de que fala. Sua demanda é intransitiva, não implica nenhum objeto, né? E aí, mais uma passagem. É claro que sua demanda se manifesta no campo de uma demanda implícita, aquela pela qual ele está ali, de ser curado, de ser revelado a si mesmo, de ser levado a conhecer a psicanálise, de ser habilitado como analista. Bom, então a gente vai ter aí um pouco desses pontos onde Lacan vai trazer a questão da demanda de análise,
que possibilita a gente pensar o porquê que um analista ele cobra um pagamento, e talvez esse final, né, de ser habilitado como analista não seja o que todo mundo, né, que procura uma análise busque, mas é um final que acontece, né? É um destino, assim, né? Um caminho. Deixa eu ver aqui. É, tá. E aí, a Neuza, ela vai trazer o seguinte. E aí a gente vai ter questões para poder pensar. Eu vou ler uma citação antes dessa, tá? Que ela começa o texto dizendo assim, exatamente assim que ela começa. Do analisando cobro dinheiro, não pouco. Razões, eu vou até voltar para vocês não confundirem. Do analisando cobro dinheiro, não pouco. Razões de dupla ordem obrigam-me a fazê-lo. Num primeiro nível, faço por razões propriamente analíticas, concernentes à interioridade e especificidade da experiência. E num segundo nível, por razões outras, exteriores e genéricas, que dizem respeito não à intimidade da relação transferencial, mas a ambições e interesses meus. Ambições e interesses humanos, demasiado humanos, de ser bem paga pelo meu trabalho. Eu que gosto e para viver preciso de dinheiro, não só você, Neuza, todo mundo, não demasiado, mas também não demasiado pouco. Tá. Bom, primeiro que ela vai dizer que faz a cobrança em dinheiro por razões propriamente analíticas, mas ela não vai aqui explorar muito, né? E quando ela coloca que ela cobra não pouco, como é que a gente vai dimensionar o que é não pouco? Ela está dizendo que é não pouco para quem está pagando, para o analisante, e não pouco para quem está recebendo. Como encontrar essa métrica? Tá? É uma primeira questão. O que que é não pouco? É não pouco para quem, né? Quando ela fala dessas ambições e interesses de que ela quer receber, ela quer ser bem paga pelo trabalho dela, eu acho que ela está sendo bem honesta. E eu gosto quando a pessoa é honesta no sentido de que ela situa aquilo que é do que ela pensa, né? Aí como que é isso para cada um, né? Ou como é que cada um vai poder pensar, cada analista, o que que vai, qual é a dimensão do dinheiro, do pagamento para quem está atendendo. Ela está dizendo que para ela tem que ser não pouco, né? O que que espera, né? Cada analista do pagamento pelo seu trabalho, né? O como para cada analista o dinheiro entra como questão. O como para cada analista o dinheiro se situa na dimensão da vida e do trabalho, né? Isso quer dizer que ser bem paga para a Neuza provavelmente não coincide com ser bem paga para mim ou para vocês, por exemplo. Então, essa é uma dimensão muito específica, né? A gente deve levar em conta a dimensão de construção simbólica do lugar e do valor do dinheiro para cada um, para cada analisante, para cada analista. Isso é algo que é construído e que faz parte do manejo do trabalho. É, até aqui, ok. É, e aí eu fico pensando, por exemplo, na questão que eu trouxe antes, né, das pessoas que já chegam no WhatsApp perguntando o valor da sessão. Tem analista que só atende se for pelo valor X. Ok, então é super tranquilo, talvez, falar o valor logo de cara, né?
Eu não atendo assim, por exemplo, eu não trabalho assim, né? Eu vou pensar a questão do valor da sessão a partir de cada construção de casos, a partir de cada pessoa que chega demandando análise, né? Isso quer dizer, então, que o valor da sessão é variável, apesar de eu ter, para mim, minimamente, vamos dizer assim, uma média de um valor que se uma pessoa perguntar, eu vou dizer. Mas não quer dizer que eu não vou atender a pessoa se ela não puder pagar esse valor. Entendem isso, tá? E isso faz sentido para mim. Isso faz sentido para mim porque pensando no dinheiro que me sustenta na vida, enfim, pagando todos os custos, né? Para mim faz sentido no final, não o que um ou outro paga, mas no final não faz sentido para mim atender uma pessoa, por exemplo, que me paga por mês o valor que uma pessoa paga, o valor de uma sessão. Olha, é muito discrepante isso, né? Mas na minha clínica eu tenho isso, por exemplo, tá? Aí a gente vai entrar. Meu Deus, eu acho que eu tô passando para frente. Peraí, viu, gente? Deixa eu só voltar aqui. Agora sim. A gente vai entrar numa seara que talvez seja uma seara mais problemática, que é essa que a Neuza vai trazer. Problemática no sentido da gente fazer uma leitura crítica, tá? E só frisando, o que eu estou trazendo aqui é para a gente poder pensar, não é dizer que está certo ou que está errado. São publicações e que a partir dessas publicações a gente vai pensar, tá? Ela vai escrever o seguinte: do ponto de vista analítico, acho que aquele que se decide por uma análise deve pagar caro por ela. E ao analista pagar este valor em dinheiro, meio circulante oficial usado como equivalente geral das trocas. Isto porque tenho aprendido com a experiência que, se o analisando não paga com dinheiro, pagará inexoravelmente com outra coisa, com sua culpa, sobretudo, mas também com um elenco multiforme de figuras imaginárias. Personagens que, fundadas no amor e no ódio, aparecem e se instalam no coração da cena analítica como impotência, ressentimento ou gratidão infinita, impossibilitando toda a resolução e dissolução do laço transferencial. Então, veja que tem muita coisa aqui. Primeiro que ela está dizendo que a análise tem que ser cara. Eu acho que essa é uma questão muito complexa. E que se a análise não é cara, a gente vai ter efeitos, né? Efeitos como culpa, que ela está trazendo, ressentimento ou gratidão infinita, e ela ainda articula com a questão do que ela vai chamar de solução do laço transferencial, que é o que está articulado no que a gente chama de fim de análise, tá? Essa é uma questão que ela traz e que, para mim, ficou em aberto quando eu li o livro da Radmila, quando a Radmila vai trazer essa discussão sobre o dinheiro na primeira parte do livro. Não sei se vocês conhecem esse livro, que é, se eu não me engano, Psicanálise e Psicoterapia, ou ao contrário, Psicoterapia e Psicanálise. Estou péssima hoje, gente. Segunda, primeira atividade da semana. E ela vai trazer essa discussão e ela traz um caso clínico em que a gente lendo a partir da teoria, da proposta teórica de Lacan, a gente vai situar o dinheiro como significante, como ela manejou a questão do pagamento em dinheiro nesse caso, né? E aí não faz sentido, por exemplo, isso que a Neuza está trazendo, tá? Vale muito a pena vocês lerem o livro. Não estou dizendo que tudo que ela escreveu lá eu concordo. Tem várias questões ali que eu fiquei, ué, como, né?
Mas essa questão, trazendo o caso clínico, me pareceu muito interessante para poder pensar. Então, estou só aqui, não sei se talvez. Eu vou trazer, eu acho que um pedacinho desse. Isso, exatamente. Eu vou trazer um pedacinho que eu acho que pode ser legal. Dá para ver o livro? Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo a tela, mas tá com muito zoom. Muito zoom. Tá, Agora tá ótimo. tá bom, né? Então, nesse tópico, na primeira parte do livro, ela vai falar sobre a relação abusiva entre desejo e dinheiro. E antes ela vai dizer o seguinte, né? Aqui ela tá, enfim, ela é um livro em que ela questiona, enfim, ela coloca vários questionamentos e ela aborda assim, começarei pela questão do dinheiro, que na verdade decorre das posturas políticas ou aparentemente apolíticas dos analistas, sendo que nos deparamos com uma grande rigidez ideológica naquilo que se refere à relação entre psicanálise e dinheiro, e que se apresenta como uma relação orgânica. A questão do dinheiro é um problema da psicanálise, um problema não tratado, denegado. Achei interessante. Então, a relação abusiva entre desejo e dinheiro, eu não vou ler tudo, tá? Só um iniciozinho para a gente poder pensar. Um certo discurso da psicanálise reproduz de maneira caricatural o próprio paradigma do liberalismo econômico mais selvagem, ao ligar de modo orgânico e casual desejo e dinheiro. Tal paradigma impede que o pensamento se torne criador de outras modalidades e outros dispositivos. Ou a psicanálise, isto é, os psicanalistas encontram uma outra forma de pensar o dinheiro na psicanálise, atribuindo um outro lugar a essas interrogações em seu discurso oficial, ou ela corre o risco de se, acho que é de se tornar, ficou faltando um R aí, se eu não me engano, tenho um olho biônico para essas coisas de livro, não sei porque o povo não manda revisão para mim. Uma atividade de luxo para pessoas que não necessitam verdadeiramente dela. Eu insisto sobre a necessidade de o discurso oficial assumir essa discussão, visto que muitos analistas levam em conta as possibilidades materiais dos analisandos e se comportam de modo extremamente correto em suas práticas privadas. Mas é algo que permanece marginal no discurso, uma prática quase clandestina que não abala a soberba do discurso oficial. Bom, os pacientes que não podem, por razões tanto econômicas quanto psíquicas, pagar uma verdadeira análise, nossa, eu levo susto assim, quando eu leio verdadeira análise, tem análise que é verdadeira e tem análise que não é verdadeira, costumam ser encaminhados para as instituições. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para o fato de que considero ser perfeitamente plausível oferecer uma psicanálise barata e até mesmo gratuita no consultório, mas isso tem má fama e este é um sintoma dos analistas. Então, ela está trazendo aqui um problemão para a gente poder pensar. Como eu disse, é um estudo em andamento, não tenho respostas, mas me fez pensar mesmo nisso que ela está chamando verdadeira análise. Eu fiquei com uma interrogação, e na questão da psicanálise barata e até mesmo gratuita, né? Não sei, o que que vocês pensam, mas eu acho que é uma questão para a gente levar em consideração, principalmente se a gente considera que é um trabalho que existe, se a gente considera o trabalho das clínicas públicas. E aí também tem várias discussões em torno disso. Ah, não é psicanálise, é outra coisa, ou é psicanálise numa outra, enfim, vertente, né? É, e aí eu acho que isso vai depender muito do modo como cada analista vai situar essa dimensão do dinheiro, do pagamento, na ordem do sistema vigente, no trabalho.
né? Eu, Gabriela, eita, tá aqui. Eu faço atendimento gratuito. Então, só para aumentar mais a discussão. É, tá, voltando. E aí ela vai tentar trazer para a discussão isso. Por que que deve se pagar caro na análise? Porque quem decide pagar por uma análise o faz quando o preço que vem pagando por seu sintoma se lhe configura a tal ponto exorbitante que passa a valer a pena abrir mão deste bem, seu sintoma, em nome de um outro bem, outro sintoma, a análise, tá? É, E aí é a forma como ela tenta responder a questão do porquê que a análise tem que ser cara, porquê que alguém tem que pagar caro pela análise. E aí a gente pode também abrir a perspectiva do que é caro. O que é caro para mim pode não ser caro para outra pessoa. O que é caro para o analisante pode não ser caro para mim. Vocês entendem isso? Isso ainda fica em aberto, que é uma questão em aberto, assim, né? Isso é um engodo, assim, que a gente fica, né? Que a gente precisa situar o que é caro na cena analítica, em que analista e analisante minimamente fazem parte. A gente sabe que não são só esses dois, mas o combinado é entre esses dois, né? E quando ela fala que deve pagar em dinheiro, pois ele é o equivalente geral das trocas, eu diria das trocas simbólicas, dimensionamos como lugar do dinheiro, ou seja, o dinheiro tem uma função na análise, tá? Se não se paga com dinheiro, ela afirma que pagará com outra coisa, aquilo que a gente estava pensando, né? É, Então, a Neuza vai trazer essa dimensão do pagar caro, argumentando em virtude do preço do sintoma, que vem sendo caro para quem busca análise, e essa seria para ela a balança a ser utilizada para pensar a questão do preço, valor caro, na contrapartida com relação ao que vai pagar pela sua análise. É Freud quem vai trazer essa essa perspectiva que dialoga com o que a Neuza aborda, né? Então, a gente vai encontrar, assim, uma perspectiva talvez freudiana também, isso que a Neuza está abordando. O Freud vai dizer, isso é lá no... Eu esqueci de dizer essa referência lá sobre o início do tratamento, né? Pontos importantes no início do tratamento analítico são as determinações referentes a tempo e dinheiro. Quanto ao tempo, sigo exclusivamente o princípio da remuneração por uma determinada hora. Isso também é interessante pensar, essa questão do manejo da agenda, da hora, como é que a gente reserva o espaço, né, para cada um. É, Atualmente estava fazendo uma troca com relação a isso, com o Juan, que esteve aqui, alguns dias atrás, e ele também faz a marcação de hora na agenda do mesmo jeito que eu. A cada paciente é atribuída uma determinada hora disponível do meu dia de trabalho. Essa hora será a sua e ele será responsável por ela, mesmo se não vier a usá-la, tá? Bom, aqui Freud nos convoca a pensar no como é importante estabelecer o que chamamos de contrato, né? No início do tratamento, quando a gente decide, acolher essa pessoa em análise, né? E aí a gente vai falar sobre a forma de trabalho, falar sobre dinheiro, pagamento, faltas. Não sei como é que vocês manejam isso aí, né? Mas falta se paga sempre? Como é que é isso? Como é que cada analista vai manejar isso, né? Se você não combina isso no início, como é que você vai cobrar a falta? Como é que você vai manejar? Então, veja, isso vai ter a ver com a perspectiva da condução do analista, do modo como ele trabalha e também, principalmente, com a construção do caso. A gente tem que considerar isso, né?
É importante ressaltar no valor que a palavra tem ao estabelecermos esse contrato, que muitas vezes é verbal, né? Ninguém vai assinar um papel, né? A palavra, ela vai ter essa função de pacto simbólico. E dentro desse pacto simbólico, o dinheiro entra nessa dinâmica, né? Conversar sobre valor, preço, forma de pagamento, enfim. Ainda com Freud, que parece que dialoga com o que a Neuza traz, o próximo ponto que deve ser decidido no início de um tratamento é o dinheiro, os honorários do médico. O analista não contesta que o dinheiro em primeira linha deva ser visto como meio de sustento de si próprio e de aquisição de poder, mas ele afirma a poderosos fatores sexuais que participam da apreciação do dinheiro. Então, a gente já vê aí a vinculação, articulação que Freud faz do dinheiro a questões sexuais. Então, ele poderá se apoiar no fato de que assuntos que envolvem dinheiro são tratados na cultura pelos homens de forma muito semelhante com a contratam coisas pessoais, pessoas mesmas dubiedade, pudicidade e hipocrisia. Ou seja, desde o início, ele está decidido a não participar disso, mas a tratar de questões financeiras diante do paciente com a mesma e óbvia honestidade para a qual ele quer educá-lo em relação à sua vida sexual. Prova-lhe que ele próprio abdicou de uma falsa vergonha, informando-lhe sem ser perguntado como ele avalia seu tempo. A sabedoria humana impõe, então, que não se deixem acumular grandes quantias, mas que se estipule o pagamento em períodos de tempo mais curtos e regulares, por exemplo, mensalmente. Como se sabe, não melhoramos a apreciação do tratamento por parte do paciente se cobramos muito pouco. Então, me parece que a Neuza, ela se ampara no que o Freud vai postular sobre a questão do dinheiro. Não sei se vocês concordam. Tenho questões, muitas questões, em torno do que o Freud vai abordar aí. Se a gente faz uma leitura crítica e atualizada, pensando na psicanálise hoje, a realidade hoje, é, principalmente quando ele vai falar sobre educação, educá-la em relação à sua vida sexual, né? Eu acho que tem várias questões aí para a gente poder pensar, mas não vamos entrar muito nessa seara. Então, sim, a gente já discutiu, já sabe que o dinheiro é um meio de sustento, né? E fiquei pensando no que ele vai trazer com relação à aquisição de poder, né? Será que a gente tem como pensar como uma questão de classe, principalmente se considerarmos o contexto histórico de Freud e ele sendo médico, ele vindo da medicina, né? Eu acho que tem um outro texto em que ele vai trazer uma discussão sobre que um analista não recebe tanto quanto receberia um médico, né? E ele me parece que é muito mais uma questão do Freud sendo médico, vindo da medicina, né? E dentro do contexto ali dele. Bom, é uma questão que eu estou trazendo aqui, tá? Tá. Eu vou. Aqui a gente já viu. É, O Lacan vai abordar sobre a questão do poder no escrito, a direção do tratamento e os princípios de seu poder, mas seria nessa mesma perspectiva de Freud, né? É, Uma outra questão que o Freud coloca ainda aqui no final, voltando, é não melhoramos a apreciação do tratamento por parte do paciente se cobramos muito pouco. Então, se cobrarmos muito pouco, o tratamento não será apreciado? E é muito pouco para quem? Aí a gente volta para o que a Neuza vai colocar, o não pouco e o que Freud está colocando se cobrarmos muito pouco, tá? Em todo caso vai ser assim, né? O que é muito pouco para o analista coincide com o que é muito pouco para o analisante. Como é que a gente pode definir esse não pouco? Veja como a gente vai ter que pensar isso escutando muito, né? A pessoa que chega a situar essa questão do muito pouco, do não pouco, e que nem sempre a gente consegue situar isso no início. Essa é uma questão, né? Importante.
Tá. Aqui a Neuza vai falar, voltando para a Neuza, meu Deus. Uma análise deve ser cara, literal e em todos os sentidos, partindo do princípio geral de que a análise deve ser cara, de que é preciso cobrar não pouco, faz-se mister definir o que é este não pouco, definição que implica uma dupla perspectiva, né? Bom, ela vai abordar que da parte do analista, não pouco a receber, da parte do analisante, não pouco a pagar. E aí, o não pouco a receber pelo analista vai coincidir com o que considera ser a média vigente dos honorários cobrados pela comunidade psicanalítica da sua região, né? Um pouco do que eu estava trazendo antes. Como pensar dentro dessa questão a lógica dos reajustes de valor, né? Neuza coloca que ela vai pensar essa questão do valor como algo a ser construído pelas trocas com os pares, né? Isso faz sentido para vocês? Ela ainda aborda, do outro lado, não pouco a receber, não pouco a entregar por parte do analisando coincide com o que, do seu dizer e dos seus ditos, escuto ser para ele não pouco. Então, nós escutamos para, a partir disso, situar essa dimensão do não pouco para a pessoa que busca análise, é isso que ela está fazendo a gente pensar? E é só a partir do dimensionamento do que escutamos ser para o outro não pouco. A gente tem que... isso entra, né, no que a gente escuta e do que a pessoa pode abordar numa análise. E ela continua: é num gesto absolutamente solitário, sem recurso ao consenso tranquilizador dos pares, que devo, sob minha inteira responsabilidade, arriscar concluir ter ouvido o que é não pouco para cada um e estabelecer então o preço das sessões. Então, ela está colocando que a decisão sobre o valor, o preço da sessão, é um ato realizado no momento, a partir da escuta e seguindo as balizas importantes que ela vai levar em conta para essa definição, as balizas teóricas, né? E ela ainda aborda que a tomada de decisão sobre esse não pouco considera que o princípio de cobrar e receber não pouco é relativizado. Ela ainda vai abordar isso nesse texto, né? Levando em conta o desejo de escuta. Gente, como isso que ela coloca no texto é importante para o analista, para a analista que recebe, né, alguém buscando análise, né? Vamos ver se dá para eu... Vou avançar um pouco mais. E ela ainda vai abordar algo interessante que o Lacan vai abordar, né? Não é só o analisante que paga, os analistas também pagam, né? Ela escreve o seguinte: precisamos nós, analistas, também nós pagarmos pela análise, com nossas palavras, com nosso corpo, com nosso ser, com nossa ética, ética do bem dizer. E o Lacan vai abordar isso lá na direção do tratamento. Aliás, havíamos anunciado que é pelo lado do analista que tencionamos introduzir no assunto. Digamos que, no investimento de capital da empresa comum, o paciente não... acho que não tá dando pra ver. O paciente não é o único com dificuldades a entrar com sua cota. Também o analista tem que pagar. Pagar com palavras. Sem dúvida, se a transmutação que elas sofrem pela operação analítica as eleva a seu efeito de interpretação, mas pagar também com sua pessoa, na medida em que, haja o que houver, ele a empresta como suporte aos fenômenos singulares que a análise descobriu na transferência. E haveremos de esquecer que ele também tem que pagar, que ele tem que pagar com o que há de essencial em seu juízo mais íntimo.
para intervir numa ação que vai ao cerne do ser. Seria ele o único a ficar de fora do jogo? Então, em uma experiência analítica, há um objetivo comum, né? Estamos juntos nisso, é um fundo comum, e assim o analista também paga. E aí, como que o analista paga? Como que o Lacan está abordando, né? Ele paga com palavras. A operação analítica transforma as palavras e as eleva ao seu efeito de interpretação. Ou seja, o analista fala, o analista interpreta. O analista também paga com sua pessoa, e nós emprestamos o nosso corpo imaginário e a nossa pessoa para dar suporte à transferência. O dispositivo analítico produz esses tipos de pagamentos. Então, numa análise, paga o analisante e o analista. Veja como a gente sai um pouco da dimensão do dinheiro e a gente está agora abordando a questão do pagamento, né? Aqui a Neuza continua, voltando para o texto da Neuza, cobro a cada vez, sessão por sessão. Assim o faço por razões rigorosamente analíticas. Que esta prática relativamente recente em minha experiência me beneficie em termos financeiros nesses tempos de quase hiperinflação. É uma coincidência feliz, fruto de uma constelação de acasos que me fez encontrar o ensino de Lacan. O gesto do pagamento, que vem expandir cada sessão, recria a possibilidade de que as questões do desejo e da demanda em particular, de continuar ou não a análise, questões fálicas atadas necessariamente ao significante dinheiro, sejam pontuadas e relançadas, fazendo falar o que tanto se quer calar, trazendo à luz o que se insiste em deixar obscuro. Então, veja que interessante que ela vai abordar, a primeira vez, assim, pontualmente nesse texto, ela aborda sobre o dinheiro como significante, né, e como elemento simbólico na análise. E aí, a gente volta para a questão anterior, né, sobre pensar a relação entre pagamento e demanda. E aí, o dinheiro vai entrar nessa ordem do pagamento. E ela está trazendo algo da prática dela, que é cobrar sessão por sessão. Não sei como que é a prática de vocês. Aqui, por aqui, vai depender do modo como eu combino com cada um que chega. Eu tenho gente que paga por mês, eu tenho gente que paga por sessão. Então, e aí, só trazendo mais algumas... Até passei um pouquinho do tempo que eu pensei, mas o Lacan, aqui um achado do Lacan, que ele vai dizer o seguinte: voltando ao ponto de partida, essa situação explica a transferência primária e o amor em que ela às vezes se declara. Pois, se o amor é dar o que não se tem, é verdade que o sujeito pode esperar que isso lhe seja dado, uma vez que o psicanalista nada mais tem a lhe dar. Ou seja, a gente paga por nada. Eu estou falando a gente me colocando no lugar de analisante, tá? Continuando com Lacan. Mas nem mesmo esse nada ele lhe dá. Então não é nem o nada. E é bom que seja assim. E é por isso que se paga a ele por esse nada. E generosamente de preferência para deixar claro que, de outro modo, isso não valeria grande coisa. Bom, aqui a gente vai ter, então, a dimensão da transferência e o amor produzido por ela, né? E aí, várias questões para a gente poder pensar, né? O analista não dá nada nessa relação de amor. Pois amar é dar o que não se tem. O analisante pagaria por esse nada para marcar que a questão ali não se trata de um oferecimento de amor. Então, será que dá para a gente pensar que o dinheiro, como pagamento, entra na cena analítica para que essa situação não se instale no sentido de uma situação amorosa?
Seria talvez uma função do dinheiro aí? Manejar o valor do pagamento em cada caso, considerando a transferência, o dinheiro como significante e o lugar do pagamento analista, né? E aí, se a gente pensa essa dimensão do dinheiro no pagamento, volto para a questão que eu trouxe antes. Como pensar isso na dimensão dos tratamentos gratuitos? O Lacan ainda vai trazer lá no seminário 2. Todo mundo sabe que o dinheiro não serve simplesmente para comprar objetos, mas que os preços, que em nossa sociedade são calculados o mais exatamente possível, têm como função amortecer algo de infinitamente mais perigoso do que pagar em dinheiro, que consiste em dever algo a alguém. Bom, aqui a gente vê como Lacan está abordando a função do dinheiro no amortecimento da dívida, e isso relacionado ao preço, e aí estou pensando aqui, é uma questão do valor, ao honorário pago ao analista. Eu paro por aqui, porque é justamente nesse ponto em que eu preciso avançar para pensar essa relação entre dinheiro na função do pagamento associado à transferência e ao que o Lacan está chamando de dívida. Vamos conversar a respeito? O que vocês acham? Saiu, né? O slide? Ô, Gabi, primeiro, obrigada pela fala, foi maravilhosa. Trouxe muitas questões, que eu acho que é o que mais traz nesse tema, mais questões do que respostas. Várias referências que eu não conhecia, então obrigada. Tem algumas questões que foram colocadas no chat durante a sua apresentação. Você Ah, pode retomar, fazendo favor? posso, E posso quem sim. quiser agora participar, pode levantar a mãozinha ou colocar as questões no chat. Se alguém tiver vergonha, pode mandar no privado para mim, que eu leio sem dizer quem é também, caso alguém tenha essa questão. Eu não sei o que foi que eu falei, que a Jaqueline Rossafá, não sei como é que fala, falou, creio que na clínica infantil não. Eliane, entre os convênios também, nesse caso, planos de saúde pagos pela empresa. Gente, Teobaldo, podemos retomar o escambo na história antiga. Tá. Ana Bonfante, se eu cobrar muito barato, o paciente não vai dar o devido valor. Assim é que pensam. É assim que pensam? Eu não sei o que todo mundo pensa, mas o que vocês pensam a respeito? Eu acho que tem muito isso na cultura mesmo, mas será que para todo mundo vai ser assim? Se eu estiver pagando muito caro, isso aqui não vai valer muito? Isso é o que o Freud coloca no texto, né? Isso está lá, e me parece que a Neusa, por exemplo, ela vai seguir essa mesma perspectiva, mas eu fico sempre pensando se vai ser assim para todo mundo, tá? A Ana Obrigado. Bonfante. Oi, Luiz, pode falar. Nessa questão do dinheiro, assim, eu fico pensando se ela vai estar sempre sendo essa condição no capitalismo, enfim, de ser o que vai dar valor a um produto, mercadoria. A gente não Aham. consegue, acho que a gente ainda está nesse trabalho, né, da gente pensar se há outras possibilidades de determinação de valores que não sejam única e exclusivamente através do dinheiro, né? Pois A é, gente para pensar o pensar pagamento de uma análise, por exemplo, né? e como entra o simbólico nessa história, né? Assim, que acho que é do empobrecimento tão grande quando a gente reduz o valor de alguma coisa pelo dinheiro, me parece, que a gente perde uma possibilidade simbólica de análise, de trabalho de análise grande em alguns Sim, casos, né? Não sei. O que vocês sim. acham assim? Eu me lembrei, me recordei aqui de uma fala de uma colega em que
ela compartilhou que estava muito com esse desejo de escuta, eu acho que isso conta muito, a gente tem que levar muito isso em consideração, e que essa pessoa que chega, então, não tinha muitas na condição de vida mesmo, condição monetária, enfim, né? E aí o arranjo feito, veja, um manejo super interessante, essa pessoa trabalhava com bolos. E então o pagamento ia ser a partir disso que ela produzia, com bolos. Depois, não sei como é que se deu o processo, mas eu achei interessante pensar esse manejo do pagamento, que sai do escopo, do espectro de pensar o dinheiro, né? Mas que de alguma maneira a gente vê essa perspectiva simbólica do pagamento de uma outra maneira. Não sei se alguém quer falar algo mais sobre isso que o Luiz traz para provocar assim, uma conversa. Teobaldo? Bom dia a todos. Bom dia. Professor, eu gostaria de falar uma questão aqui, porque veja bem, para mim eu vejo o capital como algo positivo, né? Se não fosse o capital, não estaríamos no processo econômico e tudo mais que estamos. A minha grande questão é o seguinte: a questão não é o capital, mas o poder de compra que nós brasileiros não temos, né? Está muito ligado a isso, né? A realidade é que no Brasil o poder de compra do indivíduo está muito aquém de muitas nações, cujamente o indivíduo tem um poder de compra muito mais forte que o nosso. E o nosso poder de compra também está determinado por várias questões, quer seja política, econômica, geopolítica e outras coisas mais. Então, eu entendo que, dentro desse poder de compra, nós que estamos, as pessoas estão fragilizadas. E muitas delas queriam até participar de muitas coisas, mas não tendo esse poder de compra, aí fica agora a questão da discussão entre o analista e o analisando, né? O analista que às vezes pensa um pouco e pensa, será que eu não estou explorando meu analisando? E o analisando, por não ter o poder de compra, pensa, será que é, o analista não me explora e eu não tenho o poder de pagar que realmente eu deveria fazer isso? Acho que é super importante essa reflexão que você traz, Teobaldo. E são questões, né? E eu fiquei muito capturada pela palavra que você trouxe, uma forma de nomear, que é exploração. E eu acho que, veja como é complexo a seara sobre essa discussão da questão do dinheiro como pagamento, né? Dentro desse sistema capitalista, mais especificamente neoliberal, né? Para a gente poder pensar. E sim, a psicanálise surgiu a partir, né, dessa conjuntura, desse contexto. A gente não pode deixar de considerar. É por isso que eu acho que, pensando junto com a Neuza, e pensando essa dimensão do dinheiro como significante, e que a gente deve relativizar essa questão do preço, do valor, pensando o pagamento na análise. Sem isso, fica simplesmente uma questão de eu estou comprando um serviço e a pessoa está pagando por um serviço, que na psicanálise me parece que não cabe pensar a partir dessa lógica, né? Inclusive, mais ainda se a gente for pensar, por exemplo, a questão do tempo lógico, que o Lacan traz, né? Se a gente pensar as sessões de tempo variável, em que a gente vai trabalhar com um outro circuito de noção de tempo e que então pode chegar uma pessoa com essa visão de que ela está pagando pelo tempo que ela tem para falar para alguém, sei lá, 45, 50 minutos, não se trata disso. E muitas pessoas se espantam às vezes no início, quando no decorrer das sessões, uma sessão ela tem um tempo, outro que não o esperado, talvez, né?
Isso já aconteceu uma vez. O analisante, ao sair da sessão, ele me questionou sobre o tempo da sessão, a duração, o tempo tecnológico. Não é 45 minutos, né? Eu falei, não necessariamente. Aqui a gente vai trabalhar com outro tempo. Vamos conversar sobre isso na próxima sessão? Você acha importante? Quer falar? Aí ele, ok, pronto. E aí a gente conversou sobre isso na outra sessão. Porque ele não falou disso na sessão, ele falou disso depois. Ele saiu, ficou pensando e mandou uma mensagem no WhatsApp. É assim que acontece, né, gente? É assim que acontece. E aí isso foi tratado em sessão. Enfim, aí ele, realmente faz sentido, tá? Gabi, tem duas perguntas aqui no chat que eu acho que elas são parecidas. Da Maria Cecília, gostaria de te ouvir falar sobre cobranças, no sentido de cobrar pagamentos atrasados, sua visão pessoal mesmo. E daí outra questão da Daiane. Eu gostaria de saber como na prática também funcionaria essa cobrança de atrasos, por exemplo, também renegociação de valor, agora que no final do ano, porque às vezes ajustamos. Bom, daí eu vou falar muito a partir da minha prática, né? E a gente não tem nada publicado sobre isso, a gente não tem, né? É, Então, são realmente perguntas muito parecidas, né? Pensando na questão da cobrança de atrasados e renegociação, né? É, eu acho que eu já tive algumas experiências em que eu fui esperando muito o pagamento vir e isso foi acumulando. Então, aquilo que o Freud diz de não deixar acumular grandes quantias é bem interessante, ele é bem pontual nesse sentido e eu concordo com o que ele coloca, né? Principalmente nesse caso em que era uma criança que eu atendia, certo? Era uma criança que eu atendia. Quem entrou em contato comigo foi a avó, porque a mãe não tinha tempo para ligar. Então a gente já tem só nessa primeira ligação várias hipóteses. Quem é a mãe? A avó ou a mãe biológica? Tá? Já esse cenário da ligação e do modo como a avó falou, chamava a mãe para conversar em alguns momentos. Essa criança sempre ia de motorista, para vocês terem uma noção do contexto material, social de vida mesmo, né? Era o motorista da família que levava a criança. Uma vez ou outra, a mãe acompanhou a criança. Os pais são separados. Ainda tentei, conversar com o pai sem sucesso. E quem pagava a análise era o avô. Olha a confusão. Olha a confusão. Essa confusão. E a gente lida com isso, né? E aí, foi um caso, assim, complicado para lidar com essa questão de cobrança. E aí, quando eu entro em contato com o avô, né? Olha, eu gostaria de conversar com você sobre os pagamentos, né, que estão em atraso. Marquei um dia, eu quis marcar um dia, inclusive para conhecê-lo, para ele, enfim, né? Porque ele não conseguiu ir, estava ajustando tudo isso com a mãe, que é quem estava indo. E ele falou, sem problemas. E aí, realmente, para ele, sem problemas. Ele foi, ele pagou, ele nem foi e nem pagou. Realmente, ele disse, sem problemas para ele, isso não é um problema para ele. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui da experiência da minha clínica, as pessoas que ficam devendo e que fazem isso de não pagar são as pessoas que têm dinheiro. São as pessoas que têm condição de pagar um valor. As pessoas que não têm condição de pagar um valor e que negociam e que a gente chega, pagam. E quando precisa passar um pouco, sei lá, do dia que é combinado, vai conversar com você para dizer o porquê que, ó, não vou conseguir te pagar tal dia. E isso eu tô falando da experiência aqui. Não sei como é aí com vocês, tá? É, então, depois desse caso em que foi um valor alto, né? Já que, enfim, e que eu fiquei com essa, né, com essa falta do pagamento, e aí tem várias implicações para análise, inclusive, da menina, da filha, né? Enfim, gente, um casão, esse é um casão,
que não, a gente não pode falar de casa aqui, né? Só um exemplo. Mas eu tenho feito essa questão de cobrança a partir do que eu combino com cada um. Se eu combino, você vai pagar toda a sessão, tá? Você paga por sessão, ok? A pessoa, ok. Beleza. Se ela não passou 2 semanas não pagou e o comum do combinado é ela pagar toda a sessão, eu vou conversar com ela. Fulano, o que houve? A gente combinou de você pagar por sessão. Aconteceu alguma coisa? Então eu vou conversar sobre isso, inclusive na sessão, tá? Se eu combinei, a pessoa vai pagar por mês. As sessões que fez no mês, vai pagar por mês. Às vezes a gente combina assim, até tal dia vai pagar. Passou do dia, a pessoa não disse nada, vou chamar para conversar. Vou também conversar na sessão. Fulano, fulana, o nosso combinado foi esse, aconteceu alguma coisa? Enfim, acho que sem problema nenhum cobrar. Eu acho que é função da gente poder conversar sobre dinheiro, pagamento, sem grandes questões. Mas também não sei como é isso para vocês. Por aqui tem sido tranquilo. Depois desse episódio do avô que não pagou, que não foi, enfim, e que levei para supervisão, enfim, várias questões, assim. Eu acho que a gente aprende com os manejos que não dão certo também. E a gente conversa pouco sobre isso. Conversamos pouco sobre os manejos que não dão certo. E eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, né? Não sei se tem mais perguntas. Tem muitos comentários, né? Ao invés de perguntas também. Nossa, até A Tânia, Dostoiévski. Tânia, você levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa? Isso. Quero sim. Dá para me ouvir, né? Da sim, Tânia, bom Tá. dia. Bom dia, eu tô com fone, aí sempre fico um pouco na dúvida. Eu fiquei pensando, acho que a gente fala muito pouco mesmo, né? Esse assunto, até quando eu vi o tema assim, fiquei com vontade de que tivesse mais conversa a respeito disso, porque sempre é um manejo difícil. Até me parece que quando um paciente, né, uma pessoa que já está em trabalho, que já tem um vínculo, por mais que seja trabalhoso o manejo, me parece que é um pouco mais possível, até que você vai trabalhar aquilo que vai aparecer na transferência. Agora, quando é um paciente novo, né, uma possibilidade de paciente, né, uma possibilidade de um início do trabalho, eu acho que é um manejo muito difícil, muito difícil. Essa coisa do valor, né, que você foi falando, eu trabalho também bastante parecido, né, tem mais ou menos um valor, né, mas como é que a gente conversa isso? Porque o que eu tenho pensado, e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para que a nossa profissão também não perca o caráter de profissão, porque não é comum que os pacientes procurem um nutricionista, um médico, né, outros profissionais da área da saúde, e não tenham valor. Só que eu também entendo que a nossa relação é diferente mesmo no nosso trabalho. Mas como é que fica para não, até para que não fique uma coisa, às vezes eu escuto, a primeira sessão você cobra, e eu fico pensando, mas já é um trabalho, é claro que tem que ser cobrado. Sabe? Fica uma coisa que, em que terreno a gente pisa? Eu fico pensando Aham. nisso, assim. Pois é, interessante isso que você traz, né? Sobre cobrar a primeira sessão ou não. Eu não sei se, claro, acho que depende. Fez sentido, eu faço análise hoje com um analista de São Paulo. Gente, como funciona para mim a análise online, chamada do WhatsApp, chamada de voz. É um negócio impressionante. Super funciona para mim. Quando eu vou a São Paulo, eu vou no consultório dele, a gente faz sessão presencial. E é esquisitíssimo, porque eu sou acostumada com a chamada de voz, né? E aí, veja que interessante, fez muito sentido. Ele me escutou, meu Deus, quando eu lembro que eu falei 1h30 na primeira sessão. Meu Deus, como eu falo muito. E aí ele me escutou, e na terceira sessão, ele me escutou uma sessão, aí eu perguntei como é que vai ficar a questão, valor, ele, vamos conversar na próxima, tá certo. Aí falei mais um bocado na outra, muitão, muitão, muitão. Aí quando foi na terceira sessão que a gente foi conversar sobre dinheiro. Tipo assim, então, ali na terceira sessão, ele decidiu, vou acolher a Gabriela, quero escutar a Gabriela. Vocês entendem? Então,
Não é assim de pronto, a pessoa liga e não é, né, de pronto que a gente acolhe e decide levar a análise à frente, né? Apostar no trabalho de análise com essa pessoa que chega com essa minimamente um desejo de falar, de ser escutada e uma demanda, enfim. E aí a gente combinou o valor, combinou que eu ia pagar por sessão, para mim funciona bem assim. Até então tem funcionado. E ele, então, a partir da próxima, é a primeira sessão remunerada. Você vai pagar, né? Aí eu falei, mas e essas outras? Você me Uhum. escutou muito, que eu falei pra caralho. Desculpa o palavrão. Quando eu me sinto à vontade, eu falo palavrão. Ele, não tem sentido. A gente não tá combinando agora? A gente tá combinando o valor agora. Então vai ser a partir de agora, a partir da próxima, né? Não tem um recuo, né? Então aí fez muito Uhum. sentido para mim pensar isso, assim, né? Ele decidiu, a gente combinou e a partir do combinado é que vai valer. Eu não acho, claro, ele disponibilizou, foram na terceira sessão só que a gente combinou, foram 3 sessões, 3 horários dele, mas que para ele fez sentido combinar assim, né? Também entendo quem paga desde a primeira. Também não, eu não acho que é um trabalho. Você está ali, é um trabalho, né? Você está escutando. Por isso que só tô relativizando o que você É. trouxe para a gente poder pensar e trazer nesse exemplo que eu acho que fez sentido. E eu fico pensando, claro, eu entendo que tem uma diferença no território, né? Quando eu trouxe o nutricionista, o médico, eu sei que é diferente o nosso trabalho, mas eu fico pensando assim, se eu marco uma nutricionista e ela cobra um valor elevado e tal, enfim, e eu vou e não gosto do trabalho, não me identifico, não quero seguir, eu paguei por isso, né? E Aham. parece que com a gente, eu tenho, às vezes escuto isso, assim, tenho essa impressão de quase, deixa eu testar primeiro para ver se eu quero, se eu quero pagar ou se eu não vou pagar. Como se fosse É, possível esse teste, né? Enfim, e não tem muita sei. gente que faz isso, Tânia, eu já Aham, escutei. Que vai em primeira sessão, que sabe que não é é isso, pago, é isso, vários e aí decide. É uma é coisa isso. mesmo, pensar que as pessoas É, fazem isso, né? é doido, é bem O maluco clássico que você isso. traz é super relevante mesmo para a gente poder pensar. Ana, você quer falar? Não sei se a Tânia quer falar algo mais. Não, acho que é isso. Acho que a ideia é que a gente possa falar mais mesmo a respeito disso, e bom que teve esse espaço para a gente ampliar esse assunto. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Tânia. Ana, a gente não te escuta. Você tem que, acho que ligar, autorizar aí o áudio, o microfone. Ainda não te escutamos. E agora? Agora sim, Ana. Bom dia. Bom dia. Então, eu queria falar que comigo eu também não cobro a primeira sessão. Por quê? Porque o paciente vem também não conhece a gente. Então, ele vem assim, sem saber como que ela, né, onde estudou, se é formada, que escola estudou. Eles querem saber essa questão para se sentir mais seguro. Então, a primeira entrevista, que eu chamo de primeira entrevista, é para se conhecer mesmo, ele falar um pouco dele, eu falar um pouco de mim, né, como que foi minha formação e como que é a psicanálise, porque também às vezes ele nem sabe como atuar. Então, e eu também não fico preocupado com o tempo, se eu vou ficar 1 hora certinho, às vezes em meia hora a gente já resolve, entendeu? Queria dar essa participação comigo aqui. Legal, Ana. Eu trabalho assim também. Tenho trabalhado assim. É, E geralmente, não sei como é que vocês manejam a agenda, eu deixo um dia da semana mais tranquilo, justamente para poder acolher e marcar essas primeiras entrevistas, primeiras sessões, que geralmente a gente. É interessante a gente deixar um tempo, assim, um espaço de tempo maior, né? Que a gente não sabe como é que a pessoa vai chegar. Se for uma Gabriela Moura que fala 1 hora e meia na primeira sessão, né?
Enfim, eu achei interessante mesmo. O Altair colocou: conosco pode acontecer de não querermos receber também. Na eventualidade de receber na primeira sessão, firma-se um compromisso que eventualmente não queiramos seguir. Parece que fica ali garantido que você vai acolher o caso e vai seguir com ele, né? Interessante. A Bianca fez uma questão. Pode falar mais do que Lacan disse com a questão. O analista seria o único a ficar fora do jogo? Estava no slide do pagamento do analista. Isso. O analista não está fora do jogo, o analista faz parte do jogo. Ele é um dos objetos na análise, né? Um dos objetos, pensando na análise do analisante, né? O analista participa, ele constrói junto com o analisante, um inconsciente, inclusive, né? Então, a gente pensar a questão da neutralidade, ou até do que a gente vai chamar responsabilidade, né? O analista, ele tá dentro do jogo, ele participa junto, ele joga, ele está no jogo. Então, não tem como a gente pensar nessa esfera do pagamento, o analista só recebendo. O analista, ele paga também, então ele está no jogo. E veja, às vezes a gente paga muito caro, se a gente for pensar a dimensão imaginária do que a gente paga com a nossa pessoa na transferência, né? E isso também faz parte da análise. Isso faz parte da leitura que um analista vai fazer do caso. Isso é interessantíssimo pensar também, né? A gente não paga barato, não. O nosso trabalho é muito complexo e um analista tem que estar muito disposto mesmo e desejoso de escuta, né? Acho que chegaram mais mensagens. A Ariane, eu cobro um valor de primeira sessão e já indico à pessoa que vamos falar sobre os valores de acompanhamento em sessão. Tem funcionado muito bem, é legal. Antes vinha muita gente fazer desabafo e pedir conselho em primeira sessão, sem saber como funciona a análise. Interessante, Ariane. Gabi, tem uma última questão já pelo horário. Tá. Da Ariane também. Acredito que o início parte de um estabelecimento de valor, e isso pode ser um gargalo nessa relação. Perder uma boa análise por não conhecer o profissional e julgar muito caro o valor, e depois uma renegociação caberia, reajustes periódicos. Eu acho que é um gargalo mesmo, porque se a gente toma essa referência de pensar o dinheiro como significante, e às vezes, nas primeiras entrevistas, ainda tem muito, muito, muito a se escutar sobre essa dimensão do dinheiro como significante. Eu acho que cabe sim a gente pensar numa, eu não sei se ela falou negociação, reajuste. Eu acho que sim, que entra numa análise pensar essa dimensão, considerando essa dimensão significante do dinheiro, né? E ainda tem o reajuste, vamos pensar assim, tanto nessa dimensão simbólica, mas também o reajuste econômico, né? Se a gente tem uma inflação, eu acho que o Godenberg trata muito bem disso no texto, que depois eu posso compartilhar com vocês pela Thaís. Ele vai trazer para a discussão essa questão da inflação articulada ao caso, que é um outro reajuste que entra numa outra dimensão perspectiva, né? Eu não sei como vocês fazem, mas para pensar esse reajuste e vamos pensar assim, um percentual para cada analisante, a partir do valor que ele paga, né? Então veja como é complexo, não é tão simples falar sobre dinheiro, falar sobre preço, sobre valor, né? Se a gente trabalha a partir dessa perspectiva do dinheiro como significante. Então, às vezes, um reajuste para um vai ser diferente do reajuste para o outro. Porque um paga X, o outro paga Y, né? É isso então, Gabi, já pelo horário, a gente vai encerrar. Muitíssimo obrigada
Foi uma transmissão muito, muito generosa. Eu acho que é um tema muito pouco falado, então obrigada pela sua disponibilidade de ter vindo falar sobre esse tema que é um vespeiro. Então também precisa, principalmente no nosso meio, precisa de coragem, para além de uma excelente transmissão. Então, muito obrigada em meu nome e em nome do Instituto Bergasse. Gente, obrigado por quem está aqui com a gente até agora. Lá no grupo vocês encontram o arroba da Gabi, quem quiser seguir o trabalho dela, recomendo. Ela tem um canal no YouTube que eu já postei lá para vocês. Quem entrou de novo e não conseguiu ver no grupo, vocês me mandem, que é muito legal. De frente com o Gabi, recomendo também. Eu que Beleza, agradeço, gente? Thaís, o convite, agradeço o Instituto, é um prazer vir conversar com vocês, agradeço vocês terem vindo também. Estou aberta para a discussão, para conversar, fora dos bastidores, né, daqui da gravação, se vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês. Me procurem lá no Instagram, tá bom? Um abraço, obrigada.